Boa noite. A gente vai começar lendo o texto de hoje, Marcos capítulo 7. A gente vai projetar também, mas quem quiser acompanhar na sua Bíblia. Marcos capítulo 7, versículos de 1 até o 23. Vamos lá. Marcos 7, 1 a 23. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr do lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. O problema do coração. É sobre isso que a gente vai conversar essa noite. E é sobre isso que esse texto fala. Mas antes da gente entrar no texto e tentar entender melhor o que está acontecendo aqui, eu quero começar pensando um pouco sobre o problema do qual ele trata na nossa realidade. Então eu vou pedir para o Léo mostrar aí o primeiro slide. A gente tem uma imagem aí e eu quero começar perguntando: de que é essa imagem aí? O que vocês lembram? Que episódio vocês lembram? Brasil perdendo de 7-1 da Alemanha, né, gente? Um episódio fatídico na história do povo brasileiro. Não só da seleção brasileira, mas do povo brasileiro, né? Perder de 7-1 no futebol é uma coisa que pode acontecer. Né? Pode acontecer, né? Imagina nós fazer um time da Fonte aqui e for jogar contra a Alemanha. 7-1 vai ser pouco. Mas a seleção brasileira, pentacampeã do mundo, né? A nação da onde surgiu o Neymar, Ronaldo, Pelé, Gabriel Jesus, né? Não pode perder de 7-1, não importa de quem seja, ainda mais na Copa do Mundo, semifinal, no nosso país. Mas isso aconteceu. E quando uma coisa dessa acontece, a gente pensa, isso aí não é normal, tem algum problema por trás disso. Alguma coisa gerou uma tragédia como essa.
Não é normal. A gente fica se perguntando, não, o que aconteceu? Qual é o problema para justificar uma coisa assim? E aí eu pergunto para vocês, de quem foi a culpa pro Brasil perder um jogo desse? E aí, gente? Jogadores? Quem mais? Quem dá mais? O técnico? Filipão? Tem gente que fala que foi o Zuniga, aquele jogador da Colômbia, que no jogo antes quebrou o Neymar, aí o Neymar não pôde jogar, e aí abalou o moral da seleção. Tem gente que vai falar que foram os dirigentes da CBF, que há anos têm sucateado o futebol brasileiro, não têm investido na base do futebol brasileiro e tantas outras coisas. A discussão sobre o que aconteceu para justificar o 7-1 não tem mérito da Alemanha, boa. Outra possibilidade também. Mas assim, tem um monte de desculpa, isso deu muito pano pra manga, agora a gente quer um pouco esquecer essa história, né? Agora o Brasil tá ganhando de novo e tal. Mas na época, principalmente, a polêmica foi muito grande e a gente não conseguia aceitar isso. Tinha que ter alguma justificativa para um problema como esse. E qual era essa justificativa? Qual era o problema por trás desse problema? Agora eu quero falar de um outro problema aqui também para exemplificar essa questão, uma coisa mais polêmica e talvez mais atual. Temos um gráfico aí. Alguém chuta aí o que esse gráfico representa? Eu tirei o título, né, que senão ia ficar muito fácil. O que da economia? O PIB do Brasil, exatamente. A série histórica, a evolução do PIB em porcentagem desde 1980 até 2015. Não sei se esses dados são muito certinhos, mas foi o que eu encontrei lá na internet. E como vocês podem ver, né, não só por causa do gráfico, mas pela nossa realidade, tem uma coisa ruim aí, né? O que tá acontecendo de ruim? Tá caindo, gente. Tá diminuindo, né? É que só o último que tá vermelho, mas se a gente ver poucos anos, o nosso PIB foi negativo, mas no último ano foi bastante negativo e em 2014 também a gente teve um crescimento quase irrisório do PIB do nosso país. Isso não é normal. Não era pro Brasil estar assim, não era pro nosso país estar com essa economia. E a gente se pergunta novamente, de quem é a culpa? Essa eu não vou deixar vocês responderem, porque vai dar muita polêmica aqui, né? Deixa pra gente discutir no dia lá que a gente vai falar sobre política aqui na fonte. Mas assim, respostas mais diversas possíveis têm sido dadas para essa questão. Então o pessoal que defendeu o impeachment vai falar, não, foi o governo, o atual governo lá, a presidente Dilma, os ministros da Fazenda que ela colocou que fizeram o país chegar nessa situação. Aí o pessoal vai defender a Dilma e a própria pessoal do PT, não, isso é culpa da crise econômica mundial, isso é culpa da Lava Jato, que acabou com a economia, isso é culpa do nosso parlamento, que não aprova as leis necessárias para a economia voltar a andar, isso é culpa dos problemas climáticos, as chuvas que vieram na época errada, e por aí vai. Diversas desculpas diferentes são dadas para esse problema anterior e para tantos outros problemas. E eu não quero agora ficar dando uma justificativa para isso, explicar, chegar a uma conclusão. Mas só ressaltar esse fato da nossa vida. Sempre que a gente tem um problema, sempre que a gente tem uma coisa que não está andando como parece que deveria andar, é natural que a gente procure dar uma resposta para justificar aquilo. Em outras palavras, a gente, quando encontra o problema, quer descobrir, fica se questionando qual é o problema por trás do problema. E apesar disso ser meio um instinto natural nosso, nem sempre é fácil. Isso pode gerar polêmica. Nesse caso aqui, isso tem gerado uma discussão que está quase dividindo o nosso país. Mas essa discussão é necessária. Encontrar a raiz do problema, o problema por trás do problema, é muito importante. Não só para justificar o que está acontecendo, mas principalmente porque quando a gente descobre a fonte do problema, fica mais fácil da gente resolver o problema. Então, por exemplo, lá no 7-1, a gente descobrindo, bom, a culpa foi do técnico. Solução, vamos trocar o técnico. Tentaram uma vez, não deu certo, agora estão tentando de novo, né? Vamos ver se der certo dessa vez. O PIB. A culpa é do presidente. Então, vamos trocar o presidente. Estamos tentando fazer isso. Não sabemos ainda se vai dar certo. Tomara que sim. E por aí vai, qualquer problema. Quando a gente identifica a solução,
Isso, por mais que isso gere discussão, isso é muito bom, porque isso vai nos ajudar a resolver o problema. Só para dar mais um exemplo, uma coisa que está acontecendo na minha família, minha mãe. Minha mãe já tem uns 2 meses que está sentindo, mais até uns 3 meses, está sentindo uma dor muito grande aqui nessa região, do lado direito do abdômen. E ela não consegue descobrir o que está acontecendo. Uma primeira suspeita que tinha, fizeram alguns exames e tal, ela chegou a fazer uma cirurgia. Quando o médico estava fazendo a cirurgia, ele olhou e nada do que esperava que tivesse estava lá. Fecharam minha mãe lá, fizeram... E ela continuou com a dor e até hoje ninguém sabe o que está acontecendo. Ela toma remédio e tal. E isso é desesperador, gente, porque você sente uma dor, a dor não é uma dor absurda, excruciante e tudo mais, mas é uma dor constante. E você não saber a causa daquela dor é uma coisa muito ruim, porque você não tem como resolver aquele problema. Por isso, é importante essa discussão, é importante a gente olhar para os problemas e procurar uma solução, procurar a fonte daqueles problemas para então encontrar solução. E eu estou aqui falando de coisas externas, né, da nossa economia, do futebol brasileiro, falei uma coisa da minha família, mas essas coisas nem sempre vão afetar a sua vida. Pode pensar, o PIB é uma coisa ruim e tal, mas não necessariamente isso muda quem eu sou e tal. Mas eu imagino que eu nem precise falar muito para recordar vocês e lembrar de que nós também temos os nossos problemas. Cada um de nós passamos por problemas. Existem problemas que são problemas que nos afetam diretamente e que talvez ninguém saiba aquilo que a gente passa. Pode passar para o próximo. Eu coloquei aqui uma notícia, acho que foi dessa semana passada. Final da semana passada, eu acho que essa família... Quantos aqui viram essa notícia? Maioria, né? Uma notícia trágica. A suspeita, né? Não sei se ainda foi confirmada, mas é que o pai, com desespero por causa de alguns problemas dentro da empresa, com o emprego, com a queda da renda e tudo mais, assassinou a esposa, os 2 filhos e depois se matou. E aí a família foi encontrada morta lá na Barra da Tijuca, um dos lugares mais ricos do Rio de Janeiro. Eu não espero que ninguém aqui esteja passando por um problema como desse homem, mas eu sei que isso pode ser possível. Mas eu não tenho dúvida que todo mundo aqui passa por problemas como os que levaram esse homem, nas últimas consequências, a querer dar fim à própria vida e à vida da família. Nós temos nossos problemas também. Nós temos as nossas angústias, nossos problemas no trabalho, problema de relacionamento, problema no casamento, crise de identidade, depressão, crise sobre a nossa fé, sobre o sentido da nossa vida, medo e tantas outras coisas que angustiam a gente. Que angustiam muitas vezes a ponto de alguns de nós pensarmos em dar fim à nossa própria vida. E se a gente não chegar lá, esses problemas muitas vezes podem nos paralisar, nos deixar tão infelizes que a gente não consegue seguir adiante, a gente não consegue desfrutar de uma vida plena, de felicidade. E assim como a gente acabou de ver esses outros problemas, a gente precisa descobrir a raiz do nosso problema. Porque só assim a gente vai poder encontrar uma solução. Então, resumindo, antes da gente voltar para o texto, a pergunta que eu quero fazer é: qual é a grande dificuldade da nossa vida que pode explicar as crises, o desespero e a insatisfação pelas quais nós passamos? Qual é o problema por trás dos nossos problemas? Dos grandes e dos pequenos problemas? A resposta não é fácil. Mas é sobre esse assunto que o texto que a gente leu fala. E nesse episódio da vida de Jesus, ele dá uma resposta para os problemas daquela época, para os problemas dos homens que viviam naquela época, e que eu imagino que faz muito sentido para a gente hoje. Não só porque racionalmente faz sentido, mas principalmente porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E por isso as palavras dele fazem sentido naquele momento e continuam fazendo sentido hoje. E é baseado nisso que eu quero estudar essa passagem com vocês.
qual é o diagnóstico que Jesus faz do nosso problema e como ele nos inspira e nos ensina a resolver esse problema. Bom, versículo 1 de Marcos capítulo 7 começa falando de uns personagens aí que são importantes na nossa história. Os fariseus e alguns dos mestres da lei. Pode ir. Peguei essa figura aí para representar os fariseus. O primeiro desafio para a gente entender essa passagem é entender quem eram os fariseus. Que são esses personagens que aí Jesus passa a maior parte do tempo discutindo. Eles eram a maioria homens e nascidos dentro da cultura judaica e seguidores ferrenhos do judaísmo. E assim como nós, homens que tinham problemas e que estavam o tempo todo procurando como resolver esses problemas. Os fariseus e todos os judeus em geral tinham uma cultura muito ligada à religião e uma religião muito ligada à nação, à terra, né? Eles eram um povo muito nacionalista. O que eu quero dizer com isso? Os problemas que eles tinham, os problemas que eles sentiam, que os angustiavam, estavam muito ligados aos problemas da nação. Uma coisa que a gente soa um pouco estranho pra gente. Apesar de a gente se entristecer muitas vezes com o nosso país, com as dificuldades do nosso país, isso nem sempre afeta o nosso humor e nos deixa tristes. Mas para os judeus, especialmente para os fariseus, isso era uma coisa que pegava. Então, eles imaginavam que quando a nação estivesse indo bem, estivesse próspera, estivesse dando tudo certo, isso os deixava alegres. Isso era a solução dos problemas para eles. Isso era uma coisa que os motivava a ficar felizes. Mas, pelo contrário, quando as coisas não iam bem com Israel, com a nação deles, as coisas ficavam ruins para eles também. Isso porque eles criam que a bênção de Deus estava ligada à nação. Então, quando Deus os abençoava, ele fazia isso por intermédio da bênção à nação. E isso deixava eles felizes, alegres. Parece que a vida não tinha problemas. Então, eles tinham a expectativa de ter uma nação próspera, rica, com bastante liberdade, dando tudo certo. Mas nesse contexto aqui, não era a realidade deles. Israel, lá no primeiro século, era uma nação, em primeiro lugar, dominada pelo Império Romano. Era uma nação cheia de conflitos internos. Era uma nação sem relevância quase nenhuma no mundo antigo. E para eles isso era um motivo de tristeza. Quando os fariseus olhavam para a realidade política do país deles, eles viam que as coisas não estavam bem e isso os deixava deprimidos, tristes. Então eles perguntavam, o que a gente fez de errado? Qual é o problema por trás desse problema? Onde foi que a gente errou para que Deus deixasse que a nossa nação chegasse a um ponto tão ruim? E a resposta deles era a religião. Religiosidade. Cumprir os mandamentos religiosos que Deus havia dado para aquela nação. Eles acreditavam que o povo tinha se desviado totalmente de cumprir aquelas leis. E a única maneira de restabelecer a grandeza da nação, a prosperidade da nação, era novamente voltar a cumprir as leis. Cumprir todas as leis, tintim por tintim, detalhe por detalhe, parágrafo por parágrafo. E olha, gente, tinha muitas leis. Esse pessoal, em leis, eles eram campeões. Não só em estabelecer leis, mas também em cumprir as leis. Por exemplo, os fariseus tinham leis bem específicas sobre a guarda do sábado. Então, vocês já devem ter ouvido que os judeus guardavam o sábado. Mas eles tinham criado leis tão rígidas para isso que, por exemplo, tinha definido certinho qual trabalho você poderia fazer no sábado, qual comida você poderia fazer no sábado e até quantos passos você poderia dar no sábado. O negócio era tão ferrenho, a questão da lei era tão importante para eles que até isso eles delimitavam. Parecia um plano perfeito, fazia muito sentido na cabeça deles. Vamos estabelecer aqui as leis, tentar
destrinchar cada uma das nossas leis que foram dadas lá por Moisés, que a gente tem na Bíblia, e tentar cumprir cada uma dessas leis da melhor maneira possível. Se a gente fizer isso, Deus vai voltar a nos abençoar, a nossa nação vai prosperar e a gente vai ter todos os nossos problemas resolvidos. Mas acontece que esse plano não estava dando muito certo. Em primeiro lugar, porque ao tentar cumprir todas essas leis, esses fariseus acabaram se tornando homens sisudos, homens carregados pela obrigação e pelo peso de ter que obedecer tudo isso. Eles não eram homens livres, não eram homens felizes. A nação não prosperava, as coisas não melhoravam, a situação não avançava da maneira como eles esperavam. Mas além disso, o segundo problema dessa prática deles é que isso estava segregando aquela nação, a cultura e o povo judeu. Porque quando eles diziam isso, afirmavam isso, tinham esse discurso, eles falavam, olha, a gente está se esforçando aqui, a gente está cumprindo o nosso papel, mas tem uma parte do povo que não está fazendo. E é culpa deles que as coisas não melhoram. Então começa a haver uma divisão entre os homens santos, cumpridores das leis, nos quais os fariseus se encaixavam, e os pecadores, as pessoas de segunda categoria, que não cumpriam a lei. E era culpa deles. Esses caras eram os culpados pelo problema. E é exatamente disso que o nosso texto começa tratando. Os fariseus olhavam para os discípulos de Jesus, que não seguiam as mesmas tradições que eles, e falavam, esses caras aqui são pecadores, eles não cumprem a lei do jeito que elas deveriam cumprir. E Jesus, que se diz ser o mestre, que se diz ser o cara santo, o filho de Deus, deveria exigir que esses caras cumprissem a lei. Esse é o mandamento de Deus. Então, não estava dando certo porque os homens ficavam tristes, carregados, e a nação não prosperava. Isso gerou essa segregação, essa divisão naquela nação. Mas, finalmente, isso não estava dando certo porque nem mesmo os fariseus conseguiam cumprir tudo aquilo que eles se propunham a fazer. E é assim que Jesus começa confrontando esses caras. Jesus diz, olha, vocês estão dizendo que é isso, vocês estão reclamando que os discípulos que andam comigo não cumprem. Mas olhem para vocês, nem mesmo vocês estão sendo capazes de cumprir todas essas leis que vocês estão estabelecendo. Jesus começa então a dar a sua própria resposta sobre a fonte do problema. Fariseus, vocês acham então que o negócio é cumprir a lei? Que se vocês conseguirem fazer isso, a solução vai ser encontrada? O problema vai ser resolvido? Deixa eu falar aqui qual é realmente a solução, Jesus começa a dizer. Então, em primeiro lugar, Jesus diz, olha, vocês estão errados porque vocês não conseguem cumprir tudo o que vocês se propõem a fazer. E aí, então, Jesus dá um exemplo muito interessante nessa passagem. Ele fala de duas leis que eram exigidas por esses caras, mas que estavam se contradizendo. Em primeiro lugar, ele fala dessa lei de honrar pai e mãe, uma lei que a gente conhece, está lá nos 10 mandamentos. Quando você é criança, isso é meio óbvio, né? Tem que ouvir o pai e a mãe, tem que obedecer. Mas depois que você fica adulto, como que você lida com isso? Como que se honra pai e mãe depois que você já tem a sua vida, depois que você talvez já é pai e mãe? Naquele contexto, isso tinha algumas implicações, mas uma delas é que eles deveriam também... Honrar pai e mãe significava cuidar do pai e da mãe. Não existia como hoje a aposentadoria, a previdência privada, poupança, todas essas coisas que garantem o nosso sustento depois que a gente para de trabalhar. Naquela época não existia isso. Então cabia aos filhos, em geral, cuidar do pai e da mãe. Isso, tanto alimentar, da casa, dar cuidados e tudo mais. Mas também eles tinham uma lei que era a lei que está no texto chamada de Corban. Nessa lei, você poderia pegar algum dinheiro seu, algum bem que você tinha e dizer, olha, eu vou dedicar esse meu bem para Deus. Eu vou dedicar esse meu bem para o templo, para o serviço religioso. E você não precisava fazer isso naquela hora. Ó, eu dedico isso, mas não necessariamente você precisa entregar naquele momento. Vou tentar dar um exemplo aqui.
Então o fariseu tinha lá um dinheiro que ele guardou e ele queria usar aquele dinheiro para comprar uma casa na praia. Só que bem naquela época o pai dele ficou doente. E aí precisava dar o dinheiro e o único dinheiro que ele tinha para dar pro pai era o dinheiro que ele tinha guardado para casa na praia. O tratamento do pai era caro, precisava daquele dinheiro. O que o fariseu faz, espertão? Bom, eu compro a minha casa na praia e falo assim, ó, isso aqui é uma oferta dedicada ao Senhor. Ele desfruta da casa na praia e aí só quando ele morrer, aquilo vai como herança pro templo. O tempo em que aquilo acontece não era importante. Era dedicado ao Senhor. Poderia ser agora ou poderia ser quando ele morresse. E assim o pai dele ficava na miséria, sem o cuidado dos filhos. Então Deus fala, fariseus, vocês estão usando a própria lei que vocês receberam e que muitas vezes vocês têm inventado coisas a mais para descumprir a própria lei. Nem mesmo vocês são capazes de cumprir o que vocês se propuseram a cumprir. A própria solução do problema deles estava causando outros problemas. E eles não conseguiam resolver o verdadeiro problema. Então Jesus, partindo dessa crítica, oferece o diagnóstico verdadeiro, a solução definitiva. A fonte do problema está no coração. A fonte do problema não é as leis que vocês não cumprem. A fonte do problema não é os problemas da nação. A fonte do problema é o coração. E por isso, nada do que aqueles homens estavam fazendo, nenhuma daquelas leis que eles estavam tentando cumprir, seria capaz de resolver o problema. Porque o problema estava dentro deles. E tudo que eles tentavam fazer para resolver era fora. Jesus até aproveita a situação para usar uma metáfora bem interessante. Ele fala da comida, ele fala lá de uma regra que os fariseus seguiam de limpar as mãos, de lavar as mãos, e os discípulos não estavam fazendo isso. E aí Jesus fala assim, olha, tudo bem, você tem medo de não de comer alguma coisa impura? Você não precisa ter medo disso. Vamos lá, vamos supor que você pega uma comida, tem uma coisa estragada ali, tem uma sujeirinha, você vai comer aquilo, pode ser até que faça mal mas no seu estômago, mas depois você vai eliminar aquilo vai embora de você. E Jesus fala para eles, vocês estão preocupados com isso, com limpar uma coisa que mesmo que entre dentro de vocês, uma hora vai sair. Mas e o problema que já está lá dentro? Jesus então questiona eles. E o coração de vocês? E os problemas que não estão entrando, mas os problemas que estão saindo? Se Jesus tem razão, nada do que os fariseus fazem vai fazer diferença. Se o problema está dentro, está interno, não importa o tanto que você se lave, não importa o tanto que você tente se aplicar, cumprir regras e leis, não vai dar um jeito naquilo que está lá dentro. Eu não sou médico, mas eu imagino que... Tentei imaginar aqui, né, um coração como esse, nosso coração físico mesmo, que uma pessoa que nasce com uma má formação no coração, com problema em alguma válvula, com problema estrutural, ela pode até tomar algum remédio, fazer algum tratamento, mas isso não vai transformar o coração dela. Isso pode até aliviar os sintomas, as dificuldades que ela tem. Mas para você resolver aquele problema, você precisa fazer uma intervenção cirúrgica ou então definitivamente fazer um transplante, pegar um coração bom, saudável e colocar lá dentro. Agora, uma coisa estrutural, uma coisa que você nasceu com aquilo, não tem como resolver por fora. A mesma coisa acontece aqui com os fariseus. O problema está dentro. Nada que você fizer por fora vai poder resolver. E Jesus, quando ele está ensinando isso, ele não está falando de uma coisa nova. O Lucas citou aqui o texto lá de Jeremias, escrito 2.500 anos antes, e a gente tem um profeta quase tão antigo,
Aliás, o mesmo profeta, depois eu vou falar de outro profeta, mas o mesmo profeta Jeremias diz, lá no capítulo 17, versículo 9, que o coração é enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. Não tem jeito pro coração, Jesus está falando. E ele não está inventando isso. Ele está pegando uma coisa que esses fariseus já conheciam e já tinham ouvido falar. O diagnóstico de Jesus é: não tem solução pelo próprio esforço do homem. Para resolver os problemas existenciais mais profundos, as crises, as dificuldades, se a fonte do problema está lá dentro, não tem nada que você possa fazer para resolver. Apenas uma ação externa, algo que venha de dentro, que venha de fora, aliás, e transforme o que está dentro, uma coisa que o homem mesmo não pode fazer com seus próprios esforços, pode dar um fim a esse problema. E agora você pode estar pensando, mas Jesus falou isso faz tanto tempo, a sociedade evoluiu, a gente não é mais igual esses caras presos a essas tradições, essas religiões e tudo mais. Será que isso faz sentido pra gente hoje? Eu creio que sim. Eu vou tentar dar alguns exemplos. Em primeiro lugar, o próprio fato da gente ter problemas hoje é uma prova de que a solução que os fariseus tentaram dar e qualquer outra solução que o ser humano tentou dar ao longo da história não acabaram com os nossos problemas. Se nós ainda temos problemas hoje, é porque as pessoas antes de nós falharam. Todos aqueles seres humanos que tentaram inventar um método de resolver os nossos problemas não deram conta. O fato de nós termos problemas hoje é uma prova disso. Só para dar alguns exemplos. Rousseau, um filósofo do iluminismo, que dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Apesar de isso ter sido falado há muito tempo, esse pensamento influencia tanto a nossa sociedade hoje que a gente nem tem ideia. Desde o discurso político, muitas vezes até dentro da igreja, a gente repete isso. Não, se a gente tiver uma sociedade mais organizada, leis bem elaboradas, uma educação muito bem feita, a sociedade vai voar, não vai ter limites para o homem. Será que ele tinha razão? Um exemplo trágico é o que aconteceu na Alemanha. Um país que se educou muito cedo, onde teve educação quase total, há mais de um século atrás. Todo mundo estava na escola, todo mundo tinha oportunidade de aprender, todo mundo era bem educado, alfabetizado, tinha várias oportunidades, mas que mesmo assim foi responsável por tentar implantar o nazismo, por dizimar parte dos judeus. Uma nação educada, uma nação comprometida com leis sérias, com a educação, mas que não deu jeito no problema. Pelo contrário, cometeu absurdos na história. Outras pessoas vão dizer que a solução do problema é a religião, que é o caso dos fariseus, que é muitas vezes o nosso caso, como evangélicos, católicos, muçulmanos, budistas. Mas, mesma coisa, religiosos, não importa a religião, continuam muitas vezes sofrendo de crises existenciais, tentando cumprir à risca a sua religião e não conseguindo dar uma solução. Muitas vezes só piorando. Qualquer esforço humano, gente, pensa aí, técnica de autoajuda, a política, como eu já disse, relacionamentos, casamento, ter filhos, tantas coisas que a gente fala, não, quando eu conseguir fazer isso, eu vou resolver os meus problemas. Quando eu conseguir uma faculdade, eu vou resolver os problemas. Quando eu conseguir eleger tal candidato, eu vou resolver os meus problemas. Nada disso consegue solucionar definitivamente as nossas crises.
Porque o problema está lá dentro. Nós somos maus, nós somos incapazes, o nosso coração é corrupto. Ele é a fonte do problema. Só para dar um último exemplo, e a gente então seguir para a solução, não sei quantos já viram essa cena, é do filme A Vila. Quem nunca assistiu, assista, mas é um filme muito interessante que trata sobre isso. Algumas famílias que tinham passado por crises na sociedade, tinham perdido algum ente querido de alguma maneira brutal, tinham sofrido com alguma doença, alguma coisa da sociedade, da violência da sociedade, e resolveram que a sociedade onde eles viviam era problemática. Isso, vamos dizer assim, é uma história meio contemporânea, assim. E aí o que eles fazem? Resolvem criar uma comunidade separada de todo mundo, que eles imaginam que vai ser uma comunidade perfeita. Então eles juntam algumas famílias e começam uma comunidade do nada. Uma vila super afastada, sem contato nenhum com o resto da sociedade, sem contato com televisão, com internet, com política, com nada disso. Famílias boas, e lá eles começam a tentar criar uma sociedade perfeita. Uma sociedade sem problemas, sem violência. E eu não vou falar o final do filme, para não estragar quem não assistiu, mas eu só vou falar uma coisa. O plano deles não dá certo. Porque o problema continua lá. Tem ser humano lá. Tem coração humano lá. Você pode tentar ir sozinho para o lugar mais escondido do mundo. A fonte do problema vai continuar com você. Bom, e agora? Como é que a gente fica? Qual que é a nossa esperança? Não tem o que fazer, então? Jesus deixa a gente sem esperança? Com certeza não, gente. Não é aí que a história acaba. Mas antes de rapidamente a gente ver a solução de Jesus, eu só quero pontuar uma coisa, que entender isso já muda na nossa vida. E que é um problema sério que Jesus também está lidando aqui. Por muitas vezes a gente achar que o problema é externo, que é uma coisa de aparência, que a gente pode resolver, nós aprendemos a ser pessoas fingidas. Pra gente esconder os nossos medos, pra gente esconder as nossas crises, a gente acha que a gente vai resolver isso escondendo que a gente passa por essas coisas. A gente aprende a se comportar como os fariseus, inventar umas regrinhas, alguns comportamentos que vão disfarçar, vão tentar resolver o problema, jogar eles por baixo do tapete. Isso acontece na igreja, no trabalho, onde quer que a gente vá. A gente sempre está tentando esconder, sempre está tentando tampar. Sempre está tentando negar que nós somos a fonte das coisas mais horríveis, que nós temos pensamentos os mais depravados possíveis, desejos horríveis, que nós somos corruptos, que nós somos maus, mentirosos. Mas a gente fica criando regrinhas para tentar... Não, as pessoas não podem descobrir que eu penso isso, que eu sinto isso. E isso gera um esforço tão grande, um peso tão grande. Mas se a gente crê nas palavras de Jesus, a gente pode ter certeza que isso não vai resolver. Que não faz sentido. E que a gente pode parar de fazer isso. Não que a gente deve fazer o que dá na telha, né? Tem horas que a gente pensa em umas coisas que... Meu Deus, me livra de fazer isso aqui. Mas a gente não precisa... Se o Jesus está falando aqui é verdade, a gente não precisa fingir que essas coisas não passam pelo nosso coração. A igreja deveria ser um lugar da gente poder abrir isso. Eu creio que a fonte é um espaço onde a gente pode fazer isso. Se nós somos pessoas que acreditam na palavra de Jesus, esse é um lugar seguro, onde a gente pode ser honesto sobre quem a gente é. Não um lugar onde a gente pode fazer tudo o que a gente quer, mas que a gente não precisa fingir que a gente é perfeito. Que a gente não precisa fingir que nosso coração está tudo bem, é tudo lindo, maravilhoso e que a gente não é pecador. E nesse sentido, as palavras de Jesus, reconhecer que o meu coração é depravadíssimo, mas que o coração do meu irmão também é talvez a coisa mais libertadora, uma das mensagens mais libertadoras que a gente pode ouvir hoje.
Mas para concluir, gente, eu quero então apontar no texto rapidamente aquilo que Jesus diz que é a solução para o nosso problema. Jesus não é só, muitas vezes as pessoas imaginam, um bom mestre que veio aqui nos ensinar um bom caminho. Mas ele vem nos ensinar, sim, o bom caminho, vem falar o que está de errado, mas ele dá um jeito. Ele resolve. E ele começa resolvendo quando ele diz no versículo 6 a verdadeira essência do problema. O problema não é só que o seu coração é corrupto, mas o problema é que o seu coração está longe de Deus. Vocês tentam criar leis para resolver esse problema do coração, mas vocês estão cada vez mais longe de Deus, mais afastados de Deus. Por causa daquilo que a Bíblia chama de pecado, nós, seres humanos, que fomos criados por Deus para caminhar com Ele, para obedecer a Ele, para ter um coração puro, agora que o pecado entrou no mundo, que o pecado entrou em nós, nós andamos longe de Deus. E cada vez que a gente está mais longe, a gente peca mais, a gente tenta fingir mais que está tudo bem e a gente se afasta mais. E cada vez que a gente se afasta mais, maior é o pecado, maior é a vontade de fazer coisas erradas, maiores são os desejos corruptos dentro de nós. O ciclo vicioso do pecado. Fingimento, depravação, distância de Deus. Mas Jesus tem a solução. Pode mudar aí 2 slides. Mais um. E, mais uma vez, um profeta, lá mais de 2000 anos atrás, começa dizendo assim: portanto diga, assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados e lhes devolverei a terra de Israel. Olha só, promessa para a nação de Israel, para os fariseus. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O próprio Deus vai fazer uma cirurgia para nos dar um novo coração. Novo e puro. Isso começa a acontecer com Jesus, o Filho de Deus, enviado por Deus à Terra, o único ser humano que teve um coração totalmente puro, mas que entregou a sua vida para que nós também pudéssemos ter esse novo e limpo coração. Essa é a lógica do Evangelho. Que quando Jesus vive de maneira perfeita e depois se entrega para morrer na cruz, ele dá a oportunidade a todos que crerem nele de ter um novo coração. E eu quero concluir lendo esse texto de Romanos que explica isso que aconteceu e convidar vocês a aceitar esse convite de Jesus. Mas agora, há algo novo no horizonte. Aconteceu o que Moisés e os profetas anunciaram por tanto tempo. Deus resolverá agir para acertar as coisas sobre as quais lemos nas Escrituras por meio do que Jesus fez por nós. E não apenas por nós, mas por todos os que creem nele. Pois nisso não há diferença entre nós e eles, uma vez que nós e eles reunimos esse longo e lamentável registro como pecadores e provamos que somos incapazes de viver a vida gloriosa que Deus deseja para o ser humano. Deus resolveu fazer isso por nós. Por pura graça generosa, ele decidiu acertar a nossa situação com ele. Um presente do céu. Nos retirou da confusão em que estávamos e nos restaurou para fazer de nós o que ele sempre quis que fôssemos. E ele o fez por meio de Jesus Cristo. Deus sacrificou Jesus no altar do mundo para purificar o mundo do pecado. A fé nele nos deixa limpos. Deus decidiu, sob o olhar de todos, deixar o mundo numa situação aceitável diante dele, por meio do sacrifício de Jesus, finalmente cuidando dos pecados que ele havia suportado com tanta paciência. Isso não só está claro, mas acontece agora, é história atual.
Deus consertou a situação e também agora permite que vivamos em sua justiça. Deus é capaz de nos dar um novo coração, de fazer esse transplante. Não agora, nesse momento, de maneira definitiva. Para aqueles que creem em Jesus, isso vai acontecer ainda algum dia, naquilo que a gente chama de ressurreição. Mas desde agora a gente já começa a viver como se tivesse um novo coração. Deus nos aceita para andar perto dele. E andando perto dele, a gente vai caminhando e obedecendo a ele, vai tendo o nosso coração transformado. E eu quero convidar você que está aqui, que sentiu convencido que o seu coração não tem jeito, que tentar curar ele pelos esforços próprios, pela sua religiosidade, por vir à igreja, pelos seus relacionamentos, pelo seu trabalho, não dá certo. E que está disposto a aceitar esse novo tratamento que Deus oferece. Que não é simplesmente um tratamento, não é um remedinho que Deus vai te dar, mas é um transplante de coração. É um negócio que vai quebrar você, abrir você e mudar totalmente quem você é. Eu quero dizer que esse tratamento está disponível. Não precisa entrar em fila de transplante, não precisa pedir lá no SUS. Deus oferece isso pra gente hoje. E para receber isso, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer que o seu coração não tem mais jeito. Que a maldade que está aí não pode ser curada. Deixar de tentar consertar esse negócio pelo seu próprio esforço. E, finalmente, oferecer a graça que ele oferece. Receber a graça que ele oferece. Receber esse coração. O coração de Jesus. O coração que Deus nos oferece quando cremos nele e cremos naquilo que ele pode nos oferecer. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Porque ainda que a sua palavra nos destrua todas as nossas iniciativas e os nossos esforços, o Senhor não nos deixa desesperançosos. O Senhor oferece uma nova oportunidade que não depende de nós, que não depende da nossa capacidade tão fraca, tão má, mas depende única e exclusivamente do Senhor. Tudo que nós podemos fazer é olhar para nós e reconhecer quem nós somos e nos entregar diante do Senhor, Pai. Que como nós cantamos hoje, o Senhor não despreze um coração quebrantado e humilde, Pai. Mas que o Senhor faça chover sobre nós perdão e graça, Deus. Que mesmo sendo fracos, mesmo sendo imperfeitos, miseráveis, nós possamos nessa noite reconhecer que o Senhor pode transformar a nossa realidade. E que o Senhor pode e quer nos dar um novo coração, Pai. Faça isso no meio de nós hoje, Deus. Tira esse coração corrompido, esse coração que não quer reconhecer que é mal. E coloca dentro de nós um coração como o do seu Filho Jesus. Um coração que ama o Senhor, que ama obedecer ao Senhor. Um coração que é puro e limpo. Um coração que não deseja o mal e que, mesmo em momentos de dificuldade, encontra esperança no Senhor. E que, Pai, enquanto nós não recebermos esse coração de maneira definitiva, que o Senhor nos ajude a lidar com as dificuldades que nós ainda temos. Que o Senhor nos ajude a lidar com as dificuldades que os nossos irmãos ainda têm. E que essa comunidade possa ser uma comunidade de corações ainda podres, sujos, corruptos, mas que anseiam um dia receber um coração limpo, transformado e perfeito. Obrigado pela sua graça, Senhor.